vamos aquietar nossos corações com muita paz e tranquilidade para mais uma reunião do nosso Evangelho no Lar. Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, na Casa Virtual do Espírita, com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré. Nosso grupo, em nome de toda a Cavira, agradece por nos receber em seus lares. Nossa equipe está composta pelos irmãos Elisete, com a prece inicial, Rita, com a leitura do capítulo de hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida, e dos irmãos Ney, Elisete, eu e Cris, com os comentários e as reflexões do mesmo. E nosso irmão Ney, com a prece final. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e purificação das águas, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa animal. Os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Passamos a prece para nossa irmã Elisete. Pai maior, irmão Jesus, espiritualidade amiga, viemos aqui pedir permissão para mais um Evangelho no Lar, à luz da doutrina espírita. Pedir proteção a todos os trabalhadores da Cavira. Dedicam esse momento de estudos e reflexões para levar a todos os lares energias positivas de paz, que nossos anjos de luz e nos inspirem e assim podemos fazer a nossa parte. Muita gratidão. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de crescimento e melhoramento. Que assim seja. A leitura do capítulo 115 do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Embaixadores do Cristo. De sorte que somos embaixadores da parte do Cristo. Paulo, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Na catalogação dos valores sociais, todo homem de trabalho honesto é portador de determinada delegação. Se os políticos e administradores guardam responsabilidade do Estado, os operários recebem encargos naturais das oficinas a quem prestam seus esforços. Cada homem de bem é mensageiro do centro de realização, onde atende ao movimento da vida em atividade enobrecedora. As ruas estão cheias de emissários das repartições, das fábricas, dos institutos, dos órgãos de fiscalização, produção, amparo e ensino, cujos interesses conjugados operam a composição da harmonia social. É necessário, contudo, não esquecermos que os valores da vida eterna não permaneceriam no mundo sem representantes. Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. Importa considerar que na presente afirmativa de Paulo de Tarso não vemos alusão ao sacerdócio presunçoso. Todos os colaboradores leais de Jesus, em qualquer situação da vida e no lugar mais longínquo da terra, são conhecidos na sede espiritual do serviço divino. É com eles, cooperadores devotados e muita vez desconhecidos dos beneficiários do mundo, que se movimenta o Mestre, cada dia, estendendo o Evangelho aplicado entre as criaturas terrestres até a vitória final. Entendendo esta verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamento. Repara a quem serve, porque, se já recebeste a boa nova da redenção, é tempo de te tornares embaixador de sua luz. É um texto muito interessante, muito rico, inclusive, e nos enche assim, de responsabilidades perante o Evangelho de Cristo. Porque embaixador é um funcionário de alta qualificação, de um grau elevado, que representa diplomaticamente um país junto a outro país ou órgão institucional, internacional. Claro que, como embaixadores de Cristo,
nós temos a obrigação, né, de nos prepararmos, de sermos de alta qualificação espiritual, para que possamos representar Jesus onde quer que estejamos, seja na família, seja na rua, seja no trabalho, em qualquer local. Uma vez que nós assumimos a obrigação de levar a palavra de Cristo, nós temos que realmente nos comportar como verdadeiros embaixadores, com preparo, inclusive, espiritual para tamanha missão. Por isso é que é importante que a gente se prepare, né? Porque determinados requisitos são fundamentais para que possamos nos tornar embaixadores de Cristo aqui na Terra. Eu li 1 Coríntios 12, de 8 a 10, 28 a 30, Romanos 12, de 6 a 8 e Efésios 4, 11 a 13, onde, dessa parte do Evangelho, trata dos dons do Espírito, ou seja, para que possamos ser embaixadores competentes de Jesus, precisamos desenvolver determinados dons para que possamos realmente falar em nome de Jesus. Um desses dons que está muito claro na Bíblia é a fortaleza, ou seja, aquela coragem necessária que nós devemos ter para disseminar o Evangelho entre as pessoas, para viver o Evangelho. É necessário ter muita fortaleza, muita coragem, porque muitas vezes a própria sociedade tenta nos tirar desse caminho. E é necessário que tenhamos essa fortaleza, essa coragem para não deixar nos desviar. Outro dom, a sabedoria. Precisamos realmente desenvolver a sabedoria, porque a sabedoria nos permite entender e experimentar as coisas divinas, inclusive nos direciona para escolhas acertadas para que possamos realmente viver o Evangelho de Jesus. Outro dom é a ciência, ou seja, a capacidade que nós temos de nos aperfeiçoar a cada dia, de crescer um pouco mais a cada dia em direção ao reino, né, celestial. Outro dom importante é a capacidade de ajudar o nosso próximo através de conselhos, de orientações, de ensino. Então, é o que ele chama de dom de ciência, é aquele dom que nos possibilita, que nos capacita de falarmos e de também levarmos o Evangelho de Jesus àqueles que não conhecem. Outro dom importante é o entendimento. Além da sabedoria, da ciência, nós devemos, inclusive, demonstrar que entendemos o verdadeiro significado da palavra de Jesus. Outro dom, a piedade, ou seja, a capacidade de vivermos o Evangelho com fervor e com um verdadeiro amor a Cristo. O temor de Deus também é um outro dom que a Bíblia nos ensina, que é necessário que saibamos nos comportar, que saibamos viver uma vida santa para que possamos realmente nos comportar como embaixadores de Jesus. Outros dons, domínio próprio. É necessário que realmente tenhamos esse domínio próprio, que saibamos nos portar em qualquer ambiente, seja ele familiar, seja ele de trabalho, e sabemos dominar e controlar as nossas emoções para que não venhamos a dar um testemunho errôneo quanto, né, a esse papel maravilhoso que Jesus nos dá. A alegria é um outro dom fundamental. É necessário que, para que nós possamos ser um embaixador de Jesus, precisamos levar essa palavra dele com alegria. Mostrar que a alegria, ela faz parte, né, da vida de todo cristão, porque o cristão compreende que no momento em que ele está ligado a Jesus, ele está em comunhão com Jesus, a alegria, ela é uma alegria inata, é uma alegria que vem espontânea. A paz é outro dom importante e necessário para que o cristão se coloque nessa posição. A paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e, por fim, o amor.
Ou seja, Jesus nos deu o exemplo de puro amor quando ele andou na terra, né? Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, foi a maior de todas as provas de amor que Jesus deu para que ele pudesse resgatar. É como ele mesmo disse, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Ou seja, ele veio resgatar aquelas pessoas que estavam perdidas, que estavam sem saber o caminho, né? Porque, na realidade, o que nós hoje entendemos, o que o Espiritismo me ajudou muito a entender, é que ninguém é mal por ser mal. Quando as pessoas ofendem outra pessoa, é porque, no fundo, ela foi ofendida. Quando ela magoa, ela foi magoada. Então, as pessoas que magoam o outro, elas merecem muito mais compaixão e perdão do que raiva e vingança, porque são pessoas que sofrem. Quando a gente começa a compreender que a dor do outro é que faz com que ele ofenda, ele agrida, ele faça qualquer mal contra o outro, aí nós nos enchemos de compaixão, nos enchemos de amor e a gente é capaz até de ajudar aquela pessoa a mudar o seu comportamento. Então, como embaixadores de Cristo, nós temos a obrigação de levar a mensagem de Cristo não apenas na palavra, mas uma mensagem no exemplo, na vida, de todos os momentos, seja em qualquer lugar que estejamos. Nós devemos estar atentos para realmente a gente se comportar como verdadeiros embaixadores. Foi isso que eu entendi quando eu li esse texto. Essa reflexão desse texto de Emmanuel, ele é muito contundente, né? Ele nos mostra como devemos intensificar como mensageiros de Jesus, como verdadeiros embaixadores, certo? Modificar a nossa vida, nossas atitudes, modificar outros, fazer essa transformação moral que sempre chamado dentro da doutrina espírita. Temos que passar a ser indulgentes, sempre. Naturalmente, pode ser até um dos maiores desafios nossos, mas temos que ser também benevolentes, e trabalhar isso como meta, certo? Sermos benevolentes espontaneamente, não aquele negócio forçosamente, sermos misericordiosos, certo? Sermos caridosos, sem esforço nenhum, e ficar em permanente sintonia com o Pai. O embaixador é uma pessoa escolhida para representar algo ou alguém. O Cristo foi escolhido por Deus para representá-lo aqui no nosso planeta. De que maneira? Trazendo os seus ensinamentos, esclarecendo-nos a respeito de suas leis. Mas Cristo não agiu sozinho, ele escolheu, ele enviou várias pessoas nessas tarefas de esclarecimento, de amor ao próximo. Podemos começar falando dos 12 apóstolos, homens simples, pescadores na sua maioria, por isso mesmo, aptos a falar para um povo também simples, ávido de amor e esperança. Então, quando Jesus, em toda a sua simplicidade, ele traz isso para a gente, ele está nos mostrando. O Cristo está falando em nome do Pai, que ressaltou a importância de cada um de nós, lembrando que cada um de nós somos filhos de Deus, somos a luz do mundo, sal da terra, que também somos responsáveis pelo próximo. Quando Jesus ele nos traz isso, ele está dizendo que nós somos a luz do mundo. Não pode ser, isso aqui é o versículo 5 e 14. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Vós sois o sal da terra, mas o sal a perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora, pisado pelos homens. Cristo também escolheu 72 discípulos e mandou pelo mundo aos pares para divulgar a nova era. Depois disso, designou outros 72 e enviou de 2 a 2. Isso está em Lucas. Então, para você ver como Jesus escolhia seus embaixadores para representar o Evangelho. É uma responsabilidade muito grande para nós espíritas
para levarmos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E muitos outros, durante toda a história, após a vida do Cristo, quantos já passaram por aqui, que foram discípulos, que desenvolveu um bom trabalho como embaixador, né? Mas o que ele pediu sempre, o novo amor, ame uns aos outros como eu vos amei. Se vocês devem se amar uns aos outros, como todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês se amarem uns aos outros. Está em João 13, 34, 35. Ele está dizendo para a gente, olha, o amor é a base de tudo. Né? Tem também aquele de Paulo de Tarso, certo? Se ele tivesse tudo, mas se não tivesse o amor, nada seria. Então, é que nós tenhamos, que passamos das obras de Jesus Cristo, que essas palavras dele toquem nossos corações, para que passamos a sonhar com um mundo melhor, fazendo um trabalho em nós mesmos, sem trégua, incansavelmente, essa transformação do homem velho para o homem novo. E vamos dar lugar a essa renovação que ele pede, pelo aprendizado, pela vivência da ciência crística que nos é oferecida há mais de 2000 anos. Bom, como a Rita, o Ney já colocou muito bem, né, sobre esse texto ali, bem, vou colocar a minha contribuição. No meu ver, somos todos embaixadores de Cristo. Nossos trabalhos do bem. Para ser embaixador, não precisa ser um padre, um pastor, irmãos, palestrantes, né? Só precisa ser honesto, ser da paz, ter atitudes, né, que ajudam outras pessoas a trilhar um caminho do bem. Ninguém precisa ser superior para ser embaixador. Temos nos dias de hoje uma diversidade de crenças, e daí onde elas trabalharem pelo bem, né, aí sim já estão sendo embaixadores de Cristo. Cada um usa a sua linguagem, e no final todos falam a língua de Deus, né, que é o único e misericordioso. E ele conta com a nossa ajuda para chegar a todos. Podemos negar isso. Nós somos tão abençoados e nosso dever contribuir. Por isso devemos ser nossos juízes de nossos atos, já que a gente quer levar esses conhecimentos dele adiante. Então a gente tem que sempre estar cuidando dos nossos atos, de tudo que a gente faz, do que a gente pensa, da forma que a gente trata a outra pessoa. Uma coisa que tu tem que refletir muito. Tu tá fazendo uma coisa muito bonita, então tem que valorizar, tem que estudar, tem que buscar o entendimento, como a Rita falou, né? Não falar, no caso ela falou em outras palavras, mas não colocar algo na tua cabeça, assim. Estudar bastante o Evangelho e saber levar isso para os outros, ser o embaixador de Cristo realmente, levar isso como uma meta, alguma coisa assim para a tua vida, que vai ser bom para ti também. Automaticamente também vai estar te beneficiando com tudo isso. Essas foram minhas reflexões do texto. Esse texto é interessante, né? E tanto a Rita quanto o Ney e Elisete explanaram muito bem, né? A Rita começou a sua fala trazendo o significado da palavra embaixador, né? Para a gente sentir bem o peso que tem essa palavra e a responsabilidade que ela traz, né? De ser embaixador de Cristo. E eu tinha feito assim uma reflexão pensando na questão dos apóstolos, né? Todos eles tiveram enormes dificuldades, né? Passaram por enorme sacrifício, demonstrando que ser embaixador de Cristo não é uma tarefa fácil. Não é que nós seremos muito criticados, que todos serão muito atacados em todos os níveis,
mas que a gente tem que sempre perseverar. E para ser um embaixador de Cristo é preciso, como bem falou também Ney e Elisete, a boa vontade, né? A gente ter essa vontade de fazer o bem, né? De demonstrar o bem, de praticar o amor em todas as nossas atividades, né? Que a gente tenha sempre uma atitude positiva, porque se tem uma coisa que o Cristo sempre pregou foi essa positividade, não é? Essa vontade de levar a paz aonde quer que seja. Então eu acho que para a gente, para todas as pessoas que queiram ser embaixadores do Cristo, e eu acho que todos almejam, né, ser um verdadeiro embaixador da paz, do amor, da verdade, da luz, né? Eu acho que é um sentimento que todos nós temos, né? Todos nós que militamos na Seara Espírita, enfim, todas as religiões, porque todas elas pregam amor, todas elas trazem a palavra do Cristo, e todas as pessoas têm que disseminar tudo isso por onde quer que vá. A gente tem que ter essa questão da boa vontade, né? A boa vontade é o combustível para que a gente possa exercitar e exercer essa tarefa tão nobre, tão edificante e tão difícil. Difícil porque nesse mundo que nós vivemos, todos os caminhos levam às vezes para que a gente não consiga levar à frente essa missão. Não é? Nesse mundo terra a terra, as coisas sempre caminham de uma maneira um pouco diferente, mas nós temos que perseverar, nós temos que lutar, nós temos que ser fortes para poder resistir a todas as tentações, né? As tentações terrenas que nos atingem, que atingem aqueles que estão ao nosso lado, que por vezes assim faz com que a gente se sinta não desmotivado, mas entristecidos, né? com tudo que acontece à nossa volta. Então é importante que a gente tenha essa firmeza de espírito, essa firmeza de caráter para levar essa bandeira, né? Essa bandeira da paz, essa bandeira do amor, essa bandeira do nosso Pai Maior. Isso todos colocaram tão bem, né? É muito importante. A Rita começou a falar sobre esse preparo, a fortaleza. Eu achei isso bem assim um das principais qualidades que a gente precisa ter, né? Assim, um conjunto, né? De todo esse preparo, a sabedoria, a fortaleza, porque como o Félix colocou, não é fácil, a gente vai ter momentos assim que às vezes desanima a gente, mas a perseverança é muito importante, né? E ser embaixador de Cristo, né, a gente precisa ser a todo momento, todos são chamados, né, para que a gente possa colocar os ensinamentos de Cristo no nosso dia a dia, independente do trabalho, a posição que ocupamos, na nossa família, que é um desafio, principalmente, né, com aquelas pessoas que mais convivemos. Então a gente precisa dessa perseverança, o esforço, a vontade. Como a Elisete bem falou, né, vamos ter que ser juízes de nós mesmos. Então tem os juízes e as testemunhas principalmente são os nossos irmãos do plano espiritual, né, que vê claramente o que somos, o que estamos pensando, e não só aqueles que querem aprender com o nosso exemplo, mas os irmãos também que nos prepararam, que nos deu um auxílio, de que quando estávamos no plano espiritual, né, viemos com esse propósito, eles nos auxiliaram, eles estão vendo se a gente está mesmo colocando tudo isso em prática, né? Então a gente está sendo observados a todo momento, então a gente precisa, né, vigiar muito os nossos pensamentos, as nossas atitudes, em tudo que a gente faz no nosso dia a dia, e seguir em frente, né? Não desanimar e continuar os estudos, ajudando, auxiliando um ao outro, para a gente agir um pouquinho melhor nas nossas atitudes do dia a dia. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes.
nossos pensamentos a Deus e com o auxílio dos Espíritos de Luz da colônia espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco nesse momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos desencarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem as nossas águas e os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e força nos trabalhos do bem. Sendo assim, solicitamos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece final. Vamos nos acalmando, colocando-se em uma boa posição na cadeira, vamos abrir nossos corações e as nossas mentes. Obrigado, Senhor Deus, por todas as graças que nos foram enviadas nesse momento do nosso Evangelho. Em que nossos espíritos entrem em comunhão convosco. Obrigado, Mestre Jesus, pelos teus mensageiros divinos que nos enviaram, para nos ajudar a compreender os teus ensinamentos, a nos proteger, socorrer, nos dando livramento de todos os males e nos orientar em nossos caminhos. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos ensinado que através da prece recebemos alimentos necessários para a nossa sobrevivência espiritual. E com a ajuda recebida, poderemos chegar ao Pai pelo único caminho da salvação, que é o Deus. Aos irmãos de luz, aos guias protetores, nossos agradecimentos por todo o bem que nos fizeram, e que o Senhor Jesus nos ilumine cada vez mais, que possamos render os devidos louvores ao nosso meigo Senhor Jesus, que tanto tem feito por todos nós. Que assim seja.